Nós vamos agora começar o nosso 7º bate-papo cultural, que é um projeto do arquivo da Secretaria de Cultura e da Unesp, onde a gente tem trazido para Rio Claro algumas conversas para instigar, né, novos pensares e, quem sabe, novos fazeres, né? Então, para começar, vou chamar o professor Romualdo Dias, que é professor aqui da Unesp de Rio Claro. Boa noite a todos. Que bom que podemos nos encontrar aqui nesse ambiente tão agradável, né? Nesse jeito carinhoso que a Tereza consegue organizar, né? Esse espaço gostoso e justamente conversar sobre a história de uma pessoa que muito nos afeta, sobretudo pela expressão que tem de alguém que sai do interior, com uma força aí para uma nação toda, e isso nos enche de orgulho e ao mesmo tempo nos enche de responsabilidade, né? E temos agora essa alegria de poder usufruir dessa generosidade do trabalho bonito da professora Ângela, né? O livro que ela trouxe aqui, né? Ulisses Guimarães, Pessoal Intransferível. E a professora Ângela, ela é coordenadora do curso de História do Centro Universitário Toledo de Araçatuba, professora nos bacharelados de Direito, Jornalismo e Pós-Graduação de Direito na mesma instituição de ensino, formada em História pela PUC de São Paulo, pós-graduada em Museologia pelo MASP, Escola de Sociologia e Política de São Paulo. E este trabalho dela aqui é resultado da pesquisa que ela desenvolveu no mestrado, em Ciências Sociais, na área de Política, na PUC de São Paulo, onde ela fez a leitura dos documentos pessoais inéditos do acervo pessoal de Ulisses Guimarães. Atualmente ela está no doutorado em Antropologia e Arte na PUC de São Paulo. E antes de começar aqui, eu estava conversando com a professora Ângela, e ela me chamou a atenção para um aspecto aqui da leitura que ela faz, do percurso, da história política do Ulisses Guimarães e dos documentos. O livro aqui está riquíssimo em documentação, quer dizer, é um arquivo vivo, que ela socializa com muita generosidade, documentos, fotos. Então está um trabalho minucioso, de muito rigor, que para a gente poder usufruir mesmo, dessa pesquisa, uma pesquisa militante, comprometida. E conversando com a professora Ângela, ela estava me falando de um aspecto que permeia o trabalho, como que ela analisa a figura política do Ulisses Guimarães nessa condição de alguém que, com talento, visto numa circunstância, o que cria a partir disso. Eu acho que esta abordagem nos ajuda a desfrutar bem dessa noite da presença com a professora Ângela, pensando nisso, esta condição desse homem em atravessar uma circunstância, e não se deixar enredar pela circunstância, mas com essa condição de criar o próprio enredo. E aí eu estava até lendo aqui um discurso que ela coloca aqui no final do livro, Navegar é Preciso, onde Ulisses Guimarães fala do papel da oposição na reconstituição da verdade na política. E eu estava lembrando do texto da Hannah Arendt, lá Entre o Passado e o Futuro, quando ela pergunta se a verdade pode combinar com o poder. E a Hannah Arendt está discutindo isso no contexto, no estudo sobre autoritarismo, quando a verdade em geral era suplantada pela violência ou pela sedução. E a Hannah Arendt termina dizendo assim, olha, eu só falei de um aspecto da política porque eu estou preocupada em compreender a dinâmica do poder autoritário. Mas nós precisamos ser capazes de reconhecer na política a dimensão de nobreza que ela tem. Então eu acho que a gente pode acompanhar esse percurso da história do Ulisses Guimarães percebendo isso, É possível um exercício da política, do poder, com a nobreza que tem, porque é o que permite a gente inventar uma outra cidade, e reinventar a democracia. Então vamos aproveitar a presença da professora Ângela, ela apresentar o trabalho dela para nós, e logo em seguida nós vamos abrir para o debate, sobretudo pessoas que puderem também trazer depoimento, Quem tem depoimento a dar sobre a figura do Ulisses Guimarães,
poder compartilhar também esse depoimento com a gente aqui, nesse clima gostoso, né? E justamente numa circunstância especial que a nossa cidade vive, né? De ser um lugar de experiência, de um compromisso sério com o modo de fazer política. Então vamos aproveitar aqui a presença da professora Ângela e eu passo a palavra para ela. Obrigada, primeiramente. Boa noite a todos. Eu estou super feliz porque Rio Claro é uma cidade na qual eu irei morar, caso eu não me dê bem em Araçatuba, porque eu sou a pessoa que adora a questão histórica, como esse povo, além de tratar bem os que vêm de fora, trata a sua memória. Uma cidade admirável. Primeira vez que eu vim para ela, fiquei já apaixonada. E gostaria de agradecer ao Du, assim, que antes de ser prefeito foi uma pessoa que me acolheu, convidou para montar uma exposição em 2002, né? Estive aqui, ao pessoal do arquivo, na figura da Ana, Tereza, que nós não comemos poeira, isso é poeira, vestígio histórico, né? Foi muito gostoso abrir o acervo, que de fato estava fechado há algum tempo, até porque traz na memória essa fase da minha vida intelectual aí, na qual eu trabalhei com o acervo do Ulisses. E agradecer a presença de todos os demais, né? Essa noite fria, essa cidade fria. Eu vou pedir licença para falar embaixo, eu sou professora e meio estabanada, tenho medo de despecar daqui, então eu vou descer. Na verdade, o trabalho não é uma biografia, um trabalho teórico de análise, e pela linha aí do anarquismo, então às vezes algumas coisas parecem chocantes, né? Alguém vai? Você pode ir. Eu coloquei em Data Show porque eu fiz uma análise do discurso do Ulisses e tem coisas belíssimas e coisas importantes que a gente deveria abordar. E coincidentemente, quando eu estava pensando o que trazer, né, separar da pesquisa, saiu na Veja, nessa última semana, essa comparação aí entre o passado, deixa mais um minutinho, entre o passado e o presente, e o Ulisses está sempre associado à questão da nobreza do partido, né? Ao contrário da atualidade, quando o PMDB um pouco se perde com os políticos aí, fisiologistas que a gente tem no poder. Então eu achei muito interessante até para a gente questionar o seguinte: o Ulisses morto, ele pode voltar à cena política em que momento e de que forma, né? Então a gente percebe que toda vez que se precisa um referencial na política, ou de honestidade, ou de experiência, ou de um grande legalista, Ulisses volta à cena. Então é um personagem que está aí à disposição, ele é um potencial que a gente recupera conforme a historicidade, as necessidades do presente. E aí eu pus como o PMDB hoje é retratado pela mídia, né? Então, uma cobra envolvendo o poder e, na próxima imagem, você passa para mim, por favor, o PMDB com toda a sua nobreza, né? O partido foi colocado como um grande partido do Ocidente, né? Um partido determinante nas questões da República Brasileira e, obviamente, que à frente a figura do Ulisses, né? Então, eu quis começar até para a gente dar uma questionada. E eu copiei alguns trechos da história onde a Veja se refere ao Ulisses, a ausência de uma grande liderança política na atualidade, né, que sirva de referencial ou de modelo exemplar, e na verdade dizendo que Ulisses foi a encarnação disso, né? Então essa figura que marca a política até hoje, mesmo ausente aí já há tantos anos, né, pela morte. Bom, o texto, a Tereza veio me pedir, fala do livro um pouco. Eu tirei algumas coisas porque é extremamente teórico, aí demoraria muito e ninguém ia aguentar, né? O livro, ele é uma análise do discurso. A gente entende aqui por discurso não somente o que ele fala, mas a ação dele, né? O que ele cria. Como é que essa ação do Ulisses e a própria fala vai gerar acontecimentos na República Brasileira, particularmente durante o regime militar. Então, as fontes que eu usei são fontes bibliográficas, né, da história do Brasil, da política, um pouco da filosofia,
E particularmente esse acervo que agora está aqui em Rio Claro, eu não consultei outros documentos que não o acervo, eu quis trabalhar no acervo. Então, para quem lê, vê que existem umas ausências, assim, talvez eu pudesse ir para o Rio de Janeiro, no CPDOC, mas foi uma opção, trabalhar o acervo e divulgar coisas que eram inéditas. Então, essa foi a escolha do caminho. Ele tem, eu comecei pela morte e fui fazendo uma leitura um pouco invertida, até chegar no nascimento e até encontrar Rio Claro. Mas eu vou montar aí na ordem cronológica para não ficar muito complicado. Bom, tem uma história da minha relação com o acervo. Eu não conheci o Ulisses pessoalmente e é uma responsabilidade vir aqui falar para os amigos do Ulisses, né? A coisa... mas é uma grande coincidência, porque eu me mudei para Araçatuba, de São Paulo. Eu sou museólogo, eu montei, fiz a restauração de um museu em Araçatuba, e na casa ao lado, eu achei que eu devia montar um centro de documentação política, que era uma casa também antiga, tal, antes que destruísse. E aí pensei que eu poderia ter alguma coisa de um político conhecido que tivesse ligação com a região. E me lembrei do Ulisses. E comentei com um chefe que eu tinha em São Paulo, que comentou não sei com quem, não sei com quem, e um belo dia me liga o filho do Ulisses, né? Na verdade, filho da dona Mora, o Tito Henrique, dizendo que ele sabia do meu interesse e que eu poderia ir para São Paulo, que ia me deixar ver o acervo para ver o que eu ia querer. E fui em julho, junto com o Oswaldo Dante Manicardi, que, né, tão querido, que foi o secretário particular do Ulisses da vida toda, e nós fomos no escritório político dele. Quando a gente chegou lá, o Oswaldo, os olhos cheios de lágrimas, aí eu também chorei, porque a gente se abraçou, foi uma coisa assim, porque a pesquisar é muito chato, na verdade, o que é bom é a paixão que ela desperta, né? E aí aquilo me tocou de tal forma que eu passei o mês todo mexendo nesse arquivo, que eram as coisas que tinham vindo da casa dele em São Paulo. E quando o filho dele me perguntou o que eu queria, eu falei, eu quero tudo isso, isso aqui é história do Brasil. Ele falou, pode levar. Então foi assim que eu fui embora, em vez de levar a mala, levei as caixas imensas com o acervo do Ulisses para Araçatuba. Mas infelizmente a política araçatubense na época, o contexto, eles não deram valor, não queriam, e eu com aquele monte. E quando, coincidentemente, eu montei essa exposição no governo Mário Covas para inaugurar o saguão do Arquivo Histórico de São Paulo, e fui convidada para... Era uma exposição itinerante, eu acabei vindo parar aqui, né, através do... E eu me apaixonei pela cidade. Aí eu voltei refletindo. Se a minha cidade, eu peguei esse arquivo, está aí sem divulgar, não é justo que ele fique aqui. Se é uma cidade que valoriza Rio Claro, que ele vá para lá, né, com muita pena de não poder estar cotidianamente mexendo, mas eu acho que Rio Claro é o lugar exato, e acho que é onde ele gostaria que isso estivesse de fato, né, nas mãos de gente extremamente competente, inclusive. Então, bom, o título pessoal e transferível se deve ao método que foi usado na análise. Normalmente, historiador faz aquela, quando mexe com personagem, né? Mexer com personagem é complicado, né? Porque as pessoas que gostam, que leem, esperam encontrar uma síntese verdadeira da pessoa, a gente amainar as contradições, né? Mas não era essa a intenção. A intenção, eu usei um método entre o Foucault e o Nietzsche, né? A quem goste muito, né? Os meninos ali gostaram, que é uma crítica a essa história tradicional que pega um personagem, tira tudo que ele tem de contradição e cria um herói, uma pessoa que a gente não pode ser, porque a gente tem defeitos e a gente não pode nem se reconhecer, né? Parece um homem perfeito que caminhou e muito diferente da gente. Então não é isso. A gente escolher essa que a gente chama de história efetiva, que é justamente fazer aflorar as muitas histórias que cada pessoa tem na sua vida, né? Em diferentes momentos, as incoerências que essa história provoca e tal. E eu procurei trabalhar de forma descontínua, que é até um pouco mais complicado, para fazer aparecer
o homem, o pai, o político, né? As dúvidas que ele teve, que eu pude encontrar no arquivo. Então, por isso que não é uma biografia assim, dessas que a gente encontra mais comumente nas livrarias. Bom, aí, acho que isso é até inútil, todo mundo sabe, né? Um pouco da síntese política do Ulisses. Ele começa em 47, na política institucional. Ele já fazia política estudantil, né? Na USP. Aí foi deputado federal por 11 mandatos, né? Que é uma vitória nesse país, né? Ele teve 3, fora as substituições, né, ao governo, Sarney, ele teve 3 tentativas de executivo, né? Em 58, no governo de São Paulo, a candidatura foi retirada por acordos políticos do PSB. Ele também foi o anticandidato numa eleição que já se sabia que ele não ia ganhar. E a candidatura, né, para a presidência, que deve ter sido assim, uma grande frustração pela tristeza dos textos que a gente lê, né, dele. Bom, então, a análise geral, os partidos políticos, PSD, o MDB e o PMDB, para ele era tudo a mesma coisa. Ele achava que ele era um fiel, que os partidos mudavam, mas para ele era o mesmo partido. Então, tá. Ele foi um político que se fez o PSD, que é um partido que foi sempre um partido da situação, um partido governista, que tinha a presidência, que tinha os principais cargos e tal. E então ele foi se construindo como um político conservador dentro do partido, né? Aprendia com aqueles caciques, né, do PSD, e de repente ele se vê numa situação de que o contexto histórico muda, né? A gente tem a ditadura militar e ele se vê agora como o líder da oposição. Então, a meu ver, essa é a grande característica que é intransferível do Ulisses, né? Que a gente, estou de costa, né? Que a gente comentou, que é o encontro do talento com as circunstâncias, né? Um político extremamente talentoso, um homem cultíssimo, né? Um grande conhecedor de Constituição, de legalidade no país, tá? Bom, eu fiquei na dúvida, eu pesquisei na internet, achei essa foto, porque a outra vez que eu estive aqui, passando em frente, essa casa da família do Ulisses, eu falei, eu vou pôr, não sei se vou dar foto, se é ainda, né? Que é, em termos de formação do Ulisses, a grande referência da vida dele é, de fato, o Rio Claro. Eu estive em Lins fazendo pesquisa e ele não tem ligação com a cidade, nem a cidade com ele. É bem interessante isso. Então, vamos lá. Tem um discurso datilografado no acervo, esse discurso está no acervo aí, a Ana vai achar, e ele fala: Rio Clarense sou por atavismo, mais recuado no tempo do que por hereditariedade. Aí ele fala um pouco da família, é bonito esse, e não estava publicado, não sei se, mas ele está no acervo, não, um discurso datilografado, não sei se os jornais aqui registraram, se ele chegou a fazer esse discurso aqui, mas ele confessa o amor, né? Ele fala que passou por várias cidades, mas ele confessa o seu amor aí por Rio Claro, não? A terra do Indaiá, que eu também não sabia que era, aprendi. Que essa é uma grande questão da pesquisa de personagem. A gente vai se envolvendo, parece que eu já estava vivendo a vida dele, já me conversava, a gente aprende com o personagem, é muito envolvente. Bom, aí, para dar uma resumida aqui no que eu fiz, esse capítulo que eu falo um pouco dessa formação do Ulisses, até a formatura dele no Largo São Francisco, eu só fiz a leitura do que ele guardou, quer dizer, da forma como ele gostaria de ser lembrado. Porque se ele guardou, ele fez um arquivo, essas pastas que recortava, eu não procurei nada mais, né? A não ser algumas entrevistas em Lins, porque não tinha material de Lins. Então esse é o arquivo dele na forma como ele foi se construindo. Então ele tinha 2 certidões de nascimento, uma de 15 e uma de 16, né? Não se sabe bem, aí eu fico conjecturando, seria por causa de serviço militar, o que é que... Se alguém souber, até bom, completa a pesquisa, né? Então,
ele foi muito mais ligado à família materna, que são os Pontes, né, que tem casarão, do que à família paterna. Não tem absolutamente nenhuma referência à família paterna, a não ser ao pai. Algumas cartas, telegramas e tal. Mas a ligação dele era mesmo com essas, né? Ele passou toda a adolescência em Lins, se formou professor em Lins, deixou lá 2 grandes amigos, né? O seu Iranir Araia, que ainda é vivo, que tive a honra de conhecer, e um outro que não morava mais em Lins, não consegui localizar. Bom, estudou direito, piano e tal, né? Aí a cronologia dessa abordagem, então, do nascimento até o ano da formatura, da turma de 40. Bom, então, esse arquivo que ele guarda é interessante, porque não só ele fazia álbuns, ele reportava tudo que saía dele, ele fazia na USP, ele escrevia, tal, como também tem alguns documentos que está escrito livro, com a letra dele no acervo. Então, eu imagino que ele lançaria um segundo livro, além do Rompendo o Cerco, mas provavelmente não deu tempo, né? Ele foi pego aí pelo acaso da morte. Então, o que tem? Tem páginas sobre a vida, contando a vida do avô materno, uma figura que eu penso que ele admirava, datilografada por ele próprio, né? Conta, então, que os filhos eram, então, a mãe dele, professor, e um avô que era, além de general, pianista, que é uma grande dualidade aí, e que depois ele se refere, será que eu gostava de piano por causa do tio general e tal? E uma coisa que é muito bonita, ele guardou em Xerox a cópia do livro do Gabinete de Leitura de Rio Claro. Então ele tinha muito orgulho dos pais. A dona Amélia, pelo que eu pude fazer a leitura, era uma pessoa muito culta, que lia muito, além de muito religiosa. Bom, na USP, ele participou pelo Partido Conservador, que foi o partido conhecido na USP, que foi formado pela Bucha, que deu assim muita discussão. Ele foi o primeiro orador do partido, do centro acadêmico. Então ele, em todas as ocasiões, quando entrava a turma nova, era ele que sempre falava na política estudantil. E dessa chapa dele faz parte também o Jânio Quadros, que a Ana, é um personagem que a Ana lê muito, também era dessa chapa dele. Bom, então ele foi o orador da turma, na verdade, em 1941 foi formatura de janeiro. Ele continuou, manteve uma coluna no jornal, e aí começa uma das coisas que eu acho interessante nessa trajetória política dele. Ele participou da resistência à ditadura varguista, né, ao Estado Novo, já falando em democracia, legalidade, liberdade de imprensa, né, como crítica da ditadura. E muitas frases que a gente lê nessa parte dessa vida acadêmica do Ulisses, ele repete nos discursos políticos, o mesmo. Então, bom, aí um pouco do levantamento da formação política do Ulisses. Então, eu precisava resumir: disciplina, um homem disciplinadíssimo, sim, legalidades, constitucionalidades, ele não escapa desse contorno aí legalista, e fidelidade. Então ele entra no PSD, ele fala o PSD, ele aprende o PSD, né? Não há escapes nessa trajetória. Então achei que foram 2 palavras fortes, são a marca na formação do político, que é justamente isso que vai permitir depois ele fazer oposição ao regime militar. Precisava de um político que não fosse tido como contestador, para poder não ser também preso, torturado, etc. Bom, os marcos cronológicos que eu percebi nessa formação do político institucional, porque foi um homem que sempre fez política institucional, sempre dentro do partido,
dentro da legalidade do partido, né? Ele não faz política assim, fora da questão institucional. Em 47, a eleição para deputado constituinte de São Paulo, já saindo aí da ditadura Vargas. Em 1971, que é um momento importantíssimo na vida dele, quando ele, quase que por acaso, se torna o presidente do MDB, que também não era um partido grande coisa, né? Era meio uma mistureira. E foi com ele que o partido começa a ter aí uma cara do partido da oposição. O MDB até 71 abrigava todo mundo que não podia estar na arena, ou por algum motivo ou outro. Então se colocava no MDB. Em São Paulo, ele foi presidente da Comissão de Assuntos Municipais, quer dizer que é um homem já sincero, que era muito jovem, primeiro mandato, e já participa ativamente. E essa Comissão de Assuntos Municipais substituía os prefeitos, né, desse todo o problema aí, dessa era Vargas. Então ele pôde entrar em contato muito com os municípios e tal. Ele foi líder do partido na Assembleia Paulista, e em 51 já ele vai ser eleito deputado federal. Aí sim, já entra na Comissão de Justiça, depois foi presidente da Câmara dos Deputados, ministro da Indústria e Comércio e presidente do Parlamento Latino-Americano. Tem muita outra coisa assim, da ação dele, mas eu penso que isso são marcos. Esse é o Palácio Tiradentes, que é o espaço dessa emergência do político disciplinado. Ele organizava, ele fazia questão, como presidente da Assembleia Legislativa, ele fazia questão de se relacionar bem com a imprensa, que não era uma prática muito comum, de dar satisfação à imprensa, de publicar até a forma de organização do Legislativo para a imprensa. Essa foi uma construção bem feita também, a sua relação com a imprensa. Bom, em 40, então ele vai contar em textos como é que ele foi parar no PSD. E ele chega a afirmar que não tinha muita importância esse negócio de partido. Tinha importância os homens que faziam parte desses partidos. Então não foi pela legenda que ele foi conquistado, e sim pelas pessoas que estavam no partido, que eram pessoas ligadas ao trabalho dele. Ele trabalhou no DASP, né, num órgão do DASP paulista, e os amigos entraram no partido nessa fase de redemocratização, e ele entrou também, porque ele admirava algumas pessoas. O partido é o partido, né, que todos sabem que foi montado por orientação do próprio Vargas, eram os grandes caciques políticos, os mineiros principalmente, né, do PSD, e tinha a prática do clientelismo. O PSD, na minha leitura, pode contestar, não há problema algum, mas na minha leitura o PSD repete a prática da República das Oligarquias, tá? Dá emprego para os cargos federais são distribuídos nos estados e nos municípios. Eu tenho o voto em todo lado, né? Então vai dar emprego na ferrovia, então fulano lá não sei aonde coloca o fulano que ele faz a campanha, tá? O PSD era isso não é bom nem ruim, isso é prática política brasileira, né? E ele tem uma assiduidade fantástica, né? E em tudo do partido, ele se casou com a política. Ele tem frase assim: eu amo o poder, não vou deixar isso, essa é a minha maior paixão. Que é interessante também, né? Porque não é o político demagogo, declara logo: eu amo o poder, daqui eu não quero sair. É muito interessante essa honestidade consigo mesmo, tá? Bom, se vocês ficarem cansados ou quiserem dar palpite, eu vejo gente fazendo assim, pode dar palpite, não é delícia dar palpite? Então vamos lá. Aí começam as campanhas, porque aí ele entra mesmo para a política. E Rio Claro, isso tudo está no arquivo dele, é a voz dele. São os amigos, que se refere assim com imenso carinho, né, que estão aqui, e os familiares maternos. E aí eu li muita coisa de jornal de Rio Claro, tipo A Cidade, e votava no Ulisses, né?
E inicialmente em Lins, esses amigos de adolescência faziam a campanha dele. E eu fiz umas entrevistas e eles dizem também, Lins votava em Ulisses. Só que a mesma pessoa que me declarou isso diz, com o tempo ele foi se afastando da cidade, conforme ele foi ficando mais importante. Me disse, ele deixou, não tinha mais ligação e não fez muita coisa por Lins. Um abandono aí do ninho, né? E ele, na própria propaganda política dele, ele coloca criador de faculdades. Essa é uma ligação que ele tem com professores. Ele atendia, professor precisava transferir, fazer remoção. Isso tem muito nessa trajetória, nesse momento da vida política dele. Vamos lá. Vocês ficarem cansados? Não? Bom. Você poderia voltar um pouco? Esse. Quando eu estava em promulgador da Faculdade de Filosofia de Rio Claro, é o berço da Unesp, porque foi através da faculdade que depois veio e se transformou na Unesp. Entende? Então, algumas pessoas de Rio Claro falam o que Ulisses fez para o Rio Claro. Ulisses fez para o Rio Claro a Unesp de Rio Claro. Mas ele tem uma ligação fantástica com o Rio Claro. É a cidade que ele elegeu como dele, né? Em Araçatuba, e essa faculdade de Lins também, em Araçatuba ele também ajudou na implantação de faculdades. Essas faculdades do interior, ele era uma coisa que ele conseguia os votos, né, dos professores, diretores. Bom, foi considerado um dos melhores constitucionalistas do PSD. Toda vez que surgia uma dúvida de legalidade, era Ulisses que era chamado para resolver e ele era encarregado de falar pelo partido. Era quase que se tornou a voz oficial do partido, no sentido do conhecimento que ele tem. E eu, olhando os livros, que agora vocês vão poder também ver, os livros de direito, de fato, ele anotava com cuidado e tal. Era um grande estudioso de constitucionalidade. Ele participou da ala moça do PSD, que eram jovens que foram arregimentados pelos caciques, né? E criaram muito problema para esses caciques do PSD, porque depois que eles aprenderam, se tornaram importantes, conquistaram muitos votos, eles queriam alçar outros cargos, né? E os caciques meio que abafavam isso, né? A salvação deles foi a eleição do Juscelino, que foi uma grande referência política do Ulisses. O acervo tem umas cartas do Juscelino para o Ulisses, uma correspondência trocada entre eles. Bom, apoiou o golpe militar, né? Nem tudo pode ser tão perfeito na pessoa. Ele foi por entender de legislação, ele foi uma das pessoas que formou um grupo que escreveu um projeto, um rascunho do que veio a ser o AI-1, o Ato Institucional número 1. E só que eles escreveram e os militares acharam que não estava contento, desprezaram o texto dos legalistas e escreveram outro, né? Mas de fato o PSD apoiou, porque era um partido que pretendia continuar na situação, não queria ser oposição. Bom, aí durante a ditadura, sim, o que fez a ditadura militar com Ulisses foi excluí-lo do partido de situação, que era uma experiência que ele não havia vivenciado, né? Ele sempre participou de um partido que governou o país. E aí ele tem que passar desse político disciplinado, fiel, para um político de oposição, mas sem perder as suas características, sem perder essa fidelidade, essa assiduidade, esse gosto pelo que é correto legalmente falando, da política institucional. Foi a grande característica dele. E aí, nessa parte que eu coloquei o título A Voz da Nação Calada, aí ele vai emergir dentro da instituição que ele ajudou a criar, que ele ajudou a organizar em termos de regimentos e tal. Ele vai surgir como oposição disso tudo. E é uma característica que nenhum outro político vai poder herdar. É dele, né?
não vai transferir para ninguém. Esse espaço da emergência, dele se tornar um político, ele era um político comum, e se tornar o político que fala por todo o país, não é isso? Porque ele falava pela nação, né? Por imprensa, por todos que estavam presos, tal. Entre 71 e 91 isso foi construído. E a análise é feita lendo os discursos dele, né? E essa carta, que deve ter sido importantíssima para ele, porque isso está na relação dele, lá anotado, é uma carta de Antônio Cândido sem data. O Antônio Cândido é uma referência, né, nacional. E o Antônio Cândido diz o seguinte, que nesse momento difícil, né, da nossa história, a consciência se projeta num só homem. É esse homem que vai falar. É a voz da nação calada. Então, o Antônio Cândido vai reconhecer. Pelo que eu li de tudo, eu imagino que isso se refere a esse discurso maravilhoso que Ulisses fez, navegar é preciso, viver não é preciso, quando ele assumiu a anticandidatura, que é um marco aí. Mas não há referência na carta se é por isso ou não, mas eu penso que é nesse momento. Aí ele diz o seguinte, que o deputado serenamente entrou na história. Tem um pouco aí a carta testamento do Vargas. Uma outra referência é a carta do Juscelino, muito importante para o Ulisses, como pessoalmente. Aí, meu caro Ulisses, eu fiz uns cortes, né? E ele diz, que estupenda atitude é essa? De enfrentar os militares e de se colocar como candidato, né? A responsabilidade da democracia agora é sua, é você que vai caminhar aí com essa intenção, que é a mesma referência do Antônio Cândido. Então, gente como Juscelino e Antônio Cândido reconhecendo Ulisses como a voz da oposição brasileira, tá? E aí, deixa eu ver aqui para não falar muito, coroando isso tudo, um poema do Carlos Drummond, quem não quer um, né? Quem não gostaria de um? Onde o Carlos Drummond é belíssimo, conversa de amigos, que ele começa com uma frase que Ulisses havia usado nesse discurso, que é o navegar é preciso. Então é uma referência clara e direta a Ulisses Guimarães como o grande líder da oposição brasileira, né? É um poema lindo, super longo, mas ele está dizendo, vamos seguir o Ulisses, né? Que é o meu capitão aí, meu condutor da democracia. Depois eu vou deixar cópia disso tudo com as meninas, aí, né, eu vou deixar com a Ana. Bom, então, por que eu escolhi 71, 73 e 91 como fim desse período? Porque em 71, ele se torna o presidente do MDB, porque o que era presidente não foi reeleito e tal. E por ser presidente do MDB, ele pôde se candidatar, né, a famosa anticandidatura, que é de 73. E em 91, que é talvez um dos discursos mais lindos e emocionáveis do Ulisses, que é quando ele perdeu a presidência do PMDB para Orestes Quercia. Então é um momento de muita dor, eu imagino, para o Ulisses, porque ele deixou de ser o político referência nacional e se tornou um político comum, como qualquer outro. Então eu pus aí trechinhos de discursos que ele fez nos dois momentos. Olha lá, ele agradecendo que ele é presidente, que tinha muito orgulho dessa presidência, tanto do MDB quanto do PMDB, e dizendo que a memória dele vai guardar. E aí embaixo, em 91, é o discurso de despedida, quando ele passa a presidência para Orestes Quercia, que ele fala, meu filho, o PMDB vai em frente, né? Como ele assumiu a política como a essência do seu alimento aí da vida. Bom, esse é um trecho do discurso que ele fez quando aceitou a anticandidatura, que acho que é o marco da resistência à ditadura militar no país, né?
outro não poderia, se não fosse um político conservador, disciplinado, fiel, jamais poderia dizer isso sem ser preso, torturado, exilado. A gente sabe disso, né? A gente, os mais velhos, sabemos disso. Então ele está dizendo que ele fala que esse é um paradoxo, que ele ia ser candidato de uma eleição que já tinha vencedor, mas que mesmo assim ele queria dizer ao Brasil e ao mundo que isso aqui era uma ditadura, que fazia eleição, mas já com cartas marcadas. E depois ele termina, né, com a frase do Pompeu, que já havia sido usada pelo Fernando Pessoa, que navegar é preciso, tal. E ele vai ressaltar aí a liberdade, que são palavras muito fortes para o momento que o Brasil estava vivendo, né? Falar em liberdade, democracia, em 73, né? Era uma coisa complicada, mas eram palavras que já estavam presentes nos discursos anteriores dele. Então isso só ficou forte porque o regime militar era extremamente autoritário, né? Então, quais os momentos da referência nacional? Anticandidatura, direta já, eleição de Tancredo Neves e sucessão, né? Constituinte e parlamentarismo e afastamento de Collor. Então, o que eu fui percebendo é o seguinte: cada vez que o Brasil estava em crise ou em transição complicada, quem emerge? Ulisses, né? Então aí ele vai ser esse líder pela formação conservadora, né? E muito extremamente respeitado por todos os políticos. Era uma pessoa conciliadora, que circulava por todos os partidos, que era uma característica do bom político. Bom, então, anteriormente, que fala era essa? Político, nacionalista, pacificador, tal. Como o regime militar, protesto e enfrentamento. Então, com as mesmas palavras e os mesmos objetos, né? Bom, aí esse discurso, que era originalmente dos deputados autênticos, que entraram no MDB, que ele acolheu, eram muito jovens, ele abriu o partido para esses jovens. Esse discurso se desloca do partido para a sociedade e começou a ser repetido, não? Aí é uma... Vamos lá. Então, algumas instituições no Brasil assumiram, não que Ulisses provocou isso, a anistia, não foi ele que fez isso, mas o discurso se deslocou dele para essas instituições. As instituições tomaram coragem, né? Ele é um líder nesse sentido. Então, os jornalistas, a liberdade de imprensa. Então, o discurso se desdobra. Anistia, liberdade de imprensa, a própria OAB. Então, se há quase que um renascimento dessas palavras fortes que ele sempre havia dito, mas que no Brasil não se tinha mais coragem de dizer, né? Então, esses acontecimentos vão fazer a redemocratização do Brasil, com certeza. O movimento estudantil, ele era muito acolhedor com as pessoas que estavam exiladas, muita gente que está na política atual. O próprio Fernando Henrique tem uma declaração que ele voltou na política pelas mãos do Dr. Ulisses, né? Aí a anistia, que eram coisas impensáveis antes do discurso do Ulisses, não? Aqui movimento. Bom, e ele aí sim, então ele vai se tornar essa referência. Esse é o episódio onde ele foi chamado de presidente da oposição. Quer dizer, o presidente que estava no poder era o presidente fajuto, né? Que estava no poder por causa da violência. E ele sim, o Ulisses, era a oposição brasileira. E o que nessa análise que é interessante é que aí o nome dele passa a ser referência, né? Então, quando se queria dizer honestidade, compromisso, liberdade, democracia, era o nome do Ulisses que vinha à tona. Como a Veja fez, né? Acho que quase sem... instintivamente a Veja foi buscar uma referência de probidade, né? E
é o nome dele, sim, que significa valores. Agora não é o nome de um político, né? É um referencial de valores. Aí as charges, tem muitas charges, são muito interessantes, sempre com a lei na mão, né? Sempre defendendo aí a liberdade e tal. Bom, e aí, esse capítulo, eu fiz uma análise da construção do Ulisses depois da morte, que é muito interessante ler o que se falou dele com a morte dele, né? Então, nessa documentação, eu separei 3 possibilidades. Ou de construir um mito, o herói mito, né? O herói político no Brasil tem poucos. Ou um político exemplar, ou a morte de um homem comum. Então tem, por exemplo, o telegrama da Embaixada da China, elogiando o democrata. Não deixa de ser uma contradição, né? Tem no mundo inteiro chegou manifestação, e quem reproduz isso, quem fala isso é a população em geral, os jornalistas, professores, não? Então, também é uma leitura nesse arquivo que está ali agora, né, sob a responsabilidade da galera. Então, o que aparece nesse arquivo? Quem é Ulisses? Ou ele é democrata, ele é opositor do regime, ele é um político que fala pela nação, é um dos maiores estadistas que o Brasil teve, é um homem exemplar, um homem leal, sensato, destemido, advogado. Então, esses documentos chegavam aos montes em Brasília, essas mensagens, né, de pós-morte. E um ponto comum entre todos: ninguém buscava nenhuma divergência nessa figura, sempre tentando unificar, sintetizar quem foi Ulisses Guimarães, né? Buscar fazer uma síntese verdadeira, o que é quase que impossível fazer com qualquer ser humano, né? E aí, pela análise que eu me propus, eu encontrei alguns pontos em comum nessa fala, nesse discurso, nessa produção. Primeiro, o desejo pelo poder político, inegável, confessado, né? E a ligação com o mar, que são as grandes coincidências, o próprio nome, né? Ulisses, da mitologia, tal. E foi uma coisa que aparece e que o próprio Ulisses usou isso em vida, quando ele navegar é preciso e tal. Ele usava o mar como referência, né? Então, eu pus aí alguns trechos do que tem, que o escritório político dele lá em Brasília recebeu, logo depois que ele morreu, né? Ulisses da mitologia, o mar não quer devolver e tal. Tem de tudo, tem de eleitores, de fãs, de jornalistas, de políticos, né? Somente a grandeza do mar para fazer essa é uma presença constante na vida dele. Bom, por que ele poderia ser um mito? Né? Porque o mito explica coisas que a gente busca na história imediata e que a gente não consegue resolver, mas ele tem algumas condições, né? Então, a morte, para o personagem poder ser mitificado ou heroicizado, precisa ser entendida como um fato excepcional, né? Então, desapareceu o corpo, não foi encontrado, foi trágico. Então, precisaria, ele teve tudo isso: morte trágica, ausência do corpo, né? Então, ele retorna. Algumas pessoas têm cartas dizendo: não, ele não morreu, vocês estão colocando gente no lugar dele, ele não morreu, vamos esperar que ele vai voltar, tá? Isso parece. A imensidão do mar, a possibilidade de retorno e tal. E só que a morte, o Ulisses morreu, não morreu jovem, né? E essa é uma condição essencial no mito. Então, dificilmente ele pode se tornar um mito político brasileiro, né? Porque essa coisa da morte jovem, da ação interrompida, seria necessário aí, né? Então, aí alguns exemplos do arquivo. Achei bom pôr, porque agora ele pertence à cidade, né? E daí, olha, poemas, né? Agora ele está presidindo o mar. O Tidei de Lima, que foi era prefeito de Bauru na época, né? Ele publicou isso no jornal.
tipo, como que nós vamos ver, vamos ter um bom período, falta de liderança, associa o Ulisses a Getúlio, tem muitos textos associando o Ulisses a Getúlio, né? Pessoas tão diferentes, mas enfim. Aí, a leitura do político exemplar, aí a morte aparece como? Desaparece o corpo, mas o indivíduo permanece pelo exemplo, ele não vai morrer, né? Ele vai estar aqui. Então, a produção dessas manifestações pós-morte é o político que vai conduzir o futuro do país, mesmo morto. Vamos seguir o exemplo, né? Ele nos conduz aí à democracia desejada, continua vivo, a ausência física pode ser substituída pelo exemplo, não há problema, e ele fica como reserva de valor. E que é interessante, eu já tinha posto isso quando eu vi a revista da Veja, né? A Veja. Moralidade, serenidade, conciliação, honestidade e coragem. Que é isso que a Veja está dizendo, não é? Não sei se alguém leu, vocês leram as matérias? Então, aí, por exemplo, o Ricardo Isaac, deputado federal, outras crises virão, mas nós não vamos ter Ulisses. Então, o que a gente vai fazer? Seguir o exemplo dele, né? Ele não está aqui, mas ele permanece. Aí também é um exemplo por exemplo, do judiciário, ou Câmara Municipal, a produção é enorme, sempre colocando como político exemplar, né? Toda vez que a gente precisa de democracia é Ulisses, a gente segue o exemplo, etc. E também aparece o homem comum, que é interessantíssimo esses documentos. Por quê? Porque as pessoas se aproximam do Ulisses morto, dizendo, eu também perdi um parente, a dor é a mesma. É como se tivesse conhecido, se aproximando do ídolo, não? Então aí são os lamentos, e cria essa moral coletiva de proximidade, interessante, do fã, do eleitor, até dos jornalistas, um personagem que não vive mais. Eu também, como se tivesse convivido com o personagem. Pus uns exemplos, uma carta dos Boias Frias de São Joaquim da Barra, né? Como se fosse assim o maior amigo, né? Se já tivesse encontrado Ulisses ou tivesse convivido com ele. E esse Edson aí achava assim, que colocava o Ulisses como avô. Ele falava, é meu avô, eu sou neto dele, eu admiro demais, a minha dor é que eu cortei os pedaços. Ele fala, não sei agora o que eu vou fazer, estou sofrendo, né? Que é interessante como que as pessoas podem... Bom, está acabando. Aí eu penso que o que é singular no Ulisses é que a vida da gente é constituída por trajetória, e muitas vezes determinada pelos acasos, né? Não adianta, às vezes, programar muito, né? E ele foi se modificando, mantendo umas características essenciais que fazem dele hoje um referencial, mas ele foi o talento, como a gente discutiu, né? O talento e as circunstâncias. Um homem extremamente talentoso, e nas circunstâncias ele se construiu. Tem um telegrama da Fundação Cobra Coral, que foi enviado em setembro para o escritório político lá, que a gente viu hoje, né? Dizendo o seguinte, que ele não deveria andar em pequenos aviões, que ele ia sofrer um acidente e morrer. Em setembro. Está lá o telegrama. Aí eu perguntei para o Oswaldo, ele leu? O Oswaldo falou, eu não sei se ele leu, não sei dizer. Mas mesmo que ele tivesse lido, ele não tinha medo da morte. Para ele, em primeiro lugar, eram os compromissos políticos, né? Eu estava em Angra, ele tinha uma reunião com o governador de São Paulo, ele não ia dar a mínima para isso, tá? Então, ele não tinha medo mesmo. E no presente, Ulisses pode ser o quê? Pode ser o referencial, né? O político exemplar, pode emergir com um mito, que o Brasil precisa, ou ele pode ser lembrado, aí vai depender das construções que a gente faça, né? Como um homem
que amou o poder político e fez muita coisa aí pelo país. E eu pus essa coisa que é muito bonito, que é da Constituição, né? Político sou caçador de nuvens. Acho que todos, né? Os que amam o poder caçam nuvens. E ele reconhece que ele amava o poder, mas ele não imaginava ter feito tudo o que fez. Eu acho isso super bonito. Então, acabamos com isso. Obrigada pelo carinho, né? E por gostarem da mesma coisa que eu, né? Obrigada.